Sejam bem-vindos à nossa Semana do Despertar. Hoje é a primeira de 3 aulas. Vai ser muito bacana aí, preparei algumas coisas especiais aí para estar falando com vocês. Oi, Ale, boa noite. Seja bem-vinda. Estamos aqui nos preparativos, no aquecimento. Bacana ter você aqui. Legal, 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 legal ter você aqui. Vamos dar só uns minutinhos aí para a gente poder começar, né? Vamos dar uns 5 minutinhos aí padrão para poder o pessoal tá entrando. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Hoje preparei para esses 3 dias, na realidade, né? Um conteúdo bem especial, bem bacana aí, para estar podendo passar para vocês aí. Espero estar agregando muita coisa aí nesses dias. Boa noite, Ale, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Para poder dar uma moral aí comigo no Instagram, vamos dando uma curtida para o pessoal começar a entrar. A gente já vai estar iniciando. Obrigado, valeu, gente. Vamos compartilhar também para quem vocês querem que assista aí. Vai ser um conteúdo bem bacana esses 3 dias. A gente vai falar de muitos assuntos que vem aí, tanto de experiências da minha vida, de experiências pessoais, mas principalmente aí conteúdos que vão estar ajudando todos vocês. Boa noite, Luzete, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Quanto tempo? Vou dar só mais uns minutinhos aí para a gente poder estar começando. Para o pessoal estar entrando, né? O pessoal vai entrando aos pouquinhos aí para a gente poder estar dando a sequência legal aí para que as pessoas não percam nada aí. Todos que entrarem ao vivo aí, vai ser bem legal, um conteúdo bem bacana hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema bem legal, que é a libertação da Matrix, né? O tema principal, né? A Matrix humana e como se libertar dela. Então a gente vai estar falando aí de vários assuntos para estar trabalhando, cada um está trabalhando aí em si, né? Então vai ser bem bacana aí para reflexões, para que cada um possa tá compartilhando, tá sentindo, e a gente poder, o mais importante é poder entrar no estado novo, né? Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. E o objetivo aqui é estar fazendo com que no último dia vocês possam estar resgatando esse poder pessoal e trazendo isso para a vida de vocês, né? Então, sejam todos bem-vindas aí. Só mais uns minutinhos para a gente iniciar. Boa noite, Douglas, seja bem-vindo. Bom te ver aqui, rapaz. Quanto tempo? Márcia teve com a gente aí, né, na vivência da ascensão da consciência. Legal ter você aqui. Hoje vai ter muito conteúdo bacana aí para compartilhar. Na realidade são 3 dias, né, que a gente vai estar falando com vocês. Hoje
gente vai estar falando, como eu falei, da matrix humana e como se libertar dela. Vou estar falando de vários tópicos aí que vão estar ajudando bastante vocês, principalmente entender o que é essa matrix, como ela afeta a nossa vida, né? E no final a gente vai estar falando sobre a reprogramação mental, que é como se libertar dela. Então vai ser um tema aí bem bacana, bem extenso aí, para que todos vocês possam usar esse conteúdo aí no dia de vocês, né? Não só entender o que é a matrix, mas também entender a Matrix, entender como ela nos afeta, né, com as suas crenças limitantes, também com as emoções que elas nos causam, e no final a gente vai estar falando exatamente as emoções, como se libertar dela. Então vai ser bem bacana, só dando mais uns minutinhos e a gente já vai estar começando aqui, para a gente poder compartilhar tudo com vocês. Anotei todos os tópicos aqui, porque eu não quero perder nada, não quero deixar de falar nada aí, para que vocês possa usufruir bastante aí dessa live aí para vocês, que possa fazer diferente aí na vida de vocês, né? Então, vamos lá, né? Acho que já vamos começar, vamos estar dando aí a introdução, falando exatamente do que a gente vai estar abordando esses 3 dias, né? É um calendário, é uma programação aí, são vários tópicos, mas que tem todo um início, tem todo o processo até início, meio e fim, né? Como a gente gosta de falar. E isso vai ser bem bacana. Então hoje a gente vai estar falando sobre a libertação da Matrix. Vou estar falando o que é essa Matrix humana, né? Como que a gente está inconscientemente preso nela. Vou estar falando também da Matrix divina, que é a Matrix que a gente precisa buscar acessar para quem quer ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida plenamente realizada. Vou estar falando sobre como desconstruir crenças, né? Como a gente tem essas crenças limitantes desde quando que a gente vai adquirindo na infância, como a gente vai desconstruir isso como a gente pode desconstruir essas crenças. Vamos falar também das emoções que isso causa. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Vamos estar falando também das emoções que isso causa e o quão mal isso faz para a nossa vida, né? Se a gente fica preso nessas emoções negativas. Vamos estar falando também dos padrões de repetição, né? Acho que muitos de vocês aí devem estar se deparando com situações no dia a dia que vão se repetindo ao longo da vida de vocês, seja se repetindo na nossa vida ou situações que a gente vai repetindo dos nossos antepassados, dos nossos pais, das nossas mães. Boa noite, Eber, seja bem-vindo, prazer te ver aqui, rapaz, há quanto tempo, seja bem-vindo aí. Então, hoje, como eu falei, a gente vai estar falando, o tema principal vai ser esse, né? A nossa matrix humana, o que ela nos causa e no final como a gente está se libertando ela, né? Como fazer uma reprogramação mental para que a gente saia dessa matrix como um todo. O segundo, no dia de amanhã, a gente vai estar falando sobre o caminho para a sua liberdade, a gente vai estar falando sobre a lei do perdão, sobre a lei da atração, sobre o poder de viver em presença, o poder vamos falando também sobre reconhecendo os seus valores e as suas qualidades, a importância da autorresponsabilidade em todo esse processo para a gente construir uma vida nova. E no final, a gente vai estar falando, no terceiro dia, né, a gente vai estar falando sobre a lei do merecimento, sobre a lei da entrega, sobre a lei da gratidão. Vamos estar falando exatamente os cuidados com as armadilhas quando a gente está em busca dessa vida mais abundante. Vamos estar falando sobre o processo de transformação e o principal, para a gente finalizar, esse acesso ao poder mental, que é o estado de vibração que a gente atinge e que permite a gente conquistar tudo que a gente merece na nossa vida, né? Então, vou estar rapidamente compartilhando um pouquinho com vocês, né? Para quem, alguns me conhecem, que estão aqui são amigos, outros não me conhecem, outros acompanharam e acompanham aí minha trajetória na Herbalife, né? A empresa que eu trabalhei aí nos últimos, que eu trabalho ainda, né? Mas que eu trabalhei muito ativamente aí nos últimos, durante mais de 20 anos. E então hoje aqui o objetivo é estar falando exatamente sobre como a gente acessar o nosso eu divino, né? Então, para a gente introduzir só o tema de hoje, todos nós nascemos com um direito divino, que é o direito de ter toda a vida que nós sonhamos. O que é isso? Todos nós temos, como somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem, por direito divino, ter uma vida plena de saúde,
plena de paz, plena de abundância, prosperidade. Quando eu falo prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E uma vida rodeada de relacionamentos amorosos. E quando eu falo relacionamentos amorosos, relacionamentos saudáveis, eu não falo só do relacionamento íntimo afetivo, eu falo de amizade, de familiares, de relacionamentos familiares, de amigos, né? Então, de estar rodeados realmente por pessoas que querem o nosso bem e que forneçam realmente somente amor uns aos outros. Então, esse é o nosso ser divino, é isso que a gente veio manifestar nesse mundo. A gente nasce com tudo isso, né? A gente, como imagem e semelhança aí do Criador, a gente nasce com tudo isso. Mas, infelizmente, isso acaba não acontecendo, né? Quando a gente começa a se desenvolver, quando a gente é criança, a gente é rodeado tanto pelos nossos pais ou por pessoas, né? Que vão nos falando um monte de coisa e vão colocando algumas verdades que a gente vai vai entrando no nosso subconsciente, né? Quando criança a gente não tem ainda a plena consciência de tudo, então isso vai entrando no nosso subconsciente e vai nos moldando como pessoas, como adultos, e quando chega na nossa vida adulta, a gente está cheio de crenças limitantes e a nossa vida não é desse jeito, como eu falei, que nós merecemos ser como seres divinos, né? Às vezes a gente tem problemas de relacionamento, alguns têm problemas financeiros, problemas de trabalho, mas tudo isso vem por essas crenças limitantes que vão nos formando ao longo da vida, né? Então eu vou estar abordando sobre esse tema bastante hoje, como isso é formado e principalmente como a gente pode estar saindo de tudo isso. Então agora eu vou aproveitar para estar me apresentando, né, para vocês conhecerem um pouquinho de como eu ingressei nesse processo todo, né? Na realidade eu me encontro eu estou no mundo do desenvolvimento pessoal já há quase 25 anos. Durante o tempo que eu comecei o trabalho com a Herbalife, uma das coisas que a empresa sempre pregou foi a parte do desenvolvimento pessoal. Então, dentro da minha vivência, dentro da empresa, eu tive muitos treinamentos, muitos workshops voltados para desenvolvimento pessoal, voltados para a área de liderança, para a área de empreendedorismo, para áreas de crescer como pessoa. E eu fui crescendo dentro da empresa, e nesse período, a partir de 2003, isso faz um pouco mais de 21 anos, eu cheguei num grau da companhia onde eu comecei a ser convidado para dar vários treinamentos de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento pessoal. A Herbalife é uma empresa de venda direta, né? A maioria de vocês já deve ter ouvido falar, com certeza, aí hoje é a maior empresa do mundo hoje no mercado de nutrição e de bem-estar, e ela... e dentro da empresa, além dos treinamentos de vendas e dos treinamentos do negócio em si, tem essa parte muito forte de desenvolvimento de liderança, que foi a parte onde eu me especializei. Então fui convidado para dar treinamentos, não só aqui no estado de São Paulo, né? Rodei muito aqui o interior de São Paulo, vários estados do Brasil, tive a oportunidade de dar palestras também na Argentina algumas vezes. E foi nesse período que eu fui me aprimorando cada vez mais. Uma das inspirações que eu tive muito na área de desenvolvimento pessoal é um renomado filósofo de negócios que chama Jim Rohn, que foi onde eu aprendi muito, e muitos dos ensinamentos que ele leva hoje eu entendo ele como uma pessoa altamente espiritualizada, né? Eu gravei um vídeo alguns dias atrás que era um dos temas que Jim Rohn sempre falava com a gente, que era: para que as coisas mudem, você tem que mudar. E eu até naquele vídeo eu falei, que eu vou repetir um pouquinho, né? Foi um vídeo curtinho que eu gravei um vídeo mais longo e um curtinho. E nesse vídeo, nessa minha experiência com Jim Rohn, eu lembro que a primeira vez que ele falou isso: para que as coisas mudem, você tem que mudar, eu achei aquilo uma bobeira, de verdade. Eu não consegui captar a essência da mensagem dele. Para mim, naquela altura, eu tinha a cabeça que se eu quisesse ser bem sucedido, eu tinha que trabalhar duro. Para mim, todo o segredo estava na força do trabalho, né? Mas aos poucos eu fui entendendo o que ele queria dizer, e quando eu mergulhei nessa parte do desenvolvimento pessoal, foi a partir de 2003 mesmo, quando eu comecei a dar treinamentos, a entender do que ele falava. Eu percebi que se eu quisesse ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida, isso já expandindo não só para a área profissional e financeira, mas para relacionamentos pessoais e também para a espiritualidade, eu precisava
mudar. Eu precisava ser uma pessoa diferente para atrair coisas diferentes. Eu aprendi que se eu quisesse atrair prosperidade na minha vida, eu precisava antes ser e ter hábitos de pessoas prósperas. Se eu quisesse ser abundante, a mesma coisa. Então eu comecei a estudar muito e enquanto estudava eu praticava, também começava nesses treinamentos também a ir me aprofundando nisso. E foi nesse período também que comecei a fazer muitas mentorias individuais, ajudei muitas pessoas realmente a crescerem na companhia. Eu cheguei no estágio bem bacana. E há 10 anos atrás, minha vida entrou meio em turbulência em algumas áreas aí que começaram a passar, que foi quando eu comecei a entrar no que eu chamo de processo do despertar. Que é o processo do despertar, para vocês entenderem, que é até o nome dessa semana aqui que a gente está vendo. É quando a gente começa a perceber que existem coisas muito maiores por trás daquilo que a gente faz e que vão guiando a nossa vida. Às vezes a gente não vai dando certo em algumas áreas e as coisas começam a não acontecer como a gente queria e a gente começa a se perguntar por que isso está acontecendo. Eu me perguntava muito, por que essas coisas estão acontecendo comigo, por que minha vida tá entrando nessa bagunça toda, né? E quando eu falo bagunça, começou a ter turbulências na área financeira, na área pessoal, no meu relacionamento com a minha esposa, também nos meus relacionamentos familiares. E eu comecei a perceber, quando eu analisava a minha vida, eu tenho um exercício que eu pratico bastante, que chama Roda da Vida, onde você dá nota de 0 a 5 em todas as áreas da sua vida. E eu lembro que sempre a área deficitária da minha vida era a área espiritual, era o meu contato com Deus, era o meu contato com a espiritualidade que não estava do jeito que eu queria. E eu comecei teve uma vez que eu assisti uma palestra num desses workshops de liderança que a gente teve, e o rapaz ele falou que ele leu 23 vezes o livro O Poder do Pensamento Positivo. E eu peguei aquele livro para ler e o livro inteiro ele fala sobre o quanto Deus está junto com você para realizar tudo aquilo que você quer na vida, né? E eu comecei a entrar nesse mundo que eu chamo hoje de autoconhecimento, que é onde eu venho me especializando nesses últimos anos, porque eu percebi que o verdadeiro desenvolvimento pessoal ele não está no externo, ele está no interno. E se a gente quer ser próspero, se a gente quer ser abundante, quer atrair relacionamentos prósperos, a gente tem que mudar de dentro para fora. A mudança tem que partir de dentro. E mudar de dentro para fora, se você não fizer um mergulho profundo dentro de você, você não consegue acessar o que você precisa mudar. É um processo que pode ser até doloroso, né? E no meu caso foi, porque o meu despertar acabou não vindo por livre, espontânea vontade, ele acabou vindo por esses desafios que foram surgindo. E aí foi onde eu passei por processos de algumas terapias para poder me conhecer. Minha esposa nesse período, ela conheceu constelação familiar e eu acabei indo junto com ela para todo esse processo. Ela se formou como facilitadora de constelação familiar e eu comecei a me envolver cada vez mais com isso. E um dia chegou na mão dela 2 livros que que eu comecei a me aprofundar nesse assunto. O primeiro livro foi o Conversando com Deus, que me abriu completamente a cabeça para entender. Eu consegui enxergar um Deus maravilhoso, um Deus amoroso e um Deus que realmente ele podia transformar as nossas vidas, sabendo que ele estava dentro de nós. O segundo livro eu falo que foi um livro que me deu vários saltos quânticos. Eu vou estar falando sobre salto quântico aqui, o que é, para vocês entenderem. Que foi o livro Cartas de Cristo. Esse livro eu adotei como meu livro de leitura diária, porque ele foi realmente um processo de transformação na minha vida e no meu dia a dia. Então foram várias leituras que eu fui fazendo desse livro, que eu fui entendendo exatamente o caminho que eu estava trilhando. E nesse mergulho, né, foi onde logo veio a pandemia, e quando veio a pandemia foi onde eu mergulhei mais ainda nessa leitura. A minha vida ainda não estava como eu queria, e eu falo que o meu reencontro com o meu ser eu vivi quando eu vivi uma experiência de 1 ano e 3 meses lá nos Estados Unidos,
Eu fui para lá em abril de 2022, fui logo depois da pandemia, fui sozinho, e eu falo que lá eu me via numa situação, já leu Cartas de Cristo também, Luzete? Realmente é um livro maravilhoso, transformador. E é um livro que não é sobre, para quem não conhece, não é sobre o cristianismo em si, mas é um livro sobre espiritualidade pura, sobre como você viver na sua vida a espiritualidade. Então, quando eu falo que ele me transformou, porque eu não só li, mas eu comecei a viver esse livro na minha vida. Eu li ele 17 vezes já, para vocês terem ideia, e é minha leitura de todos os dias de manhã. Eu acordo com essa mensagem que eu vejo no livro. E aí quando eu tive lá nos Estados Unidos, foi o meu mergulho mais profundo, porque eu fui para lá sozinho. Eu me vi lá, eu sou casado, minha esposa ficou, mas eu me vi num país onde eu não falava a língua. Eu sabia até onde eu ia trabalhar, mas não sabia exatamente o que eu ia fazer. Fui recebido por um casal maravilhoso lá, que são amigos meus da época da Herbalife, que é a Eliane e o Reginaldo Lee, e eles me receberam de coração. E lá eu pude perceber, porque eu cheguei lá com quase nada de dinheiro, com um trabalho que eu não sabia que eu ia fazer, longe da minha família, longe de tudo aquilo que eu fui criado, e nesse momento eu falo que foi o momento que eu tive mais próximo do Criador, e foi o momento que eu pude mais me expressar como ser humano, porque eu falo que quando a gente tá liberto de todos os personagens e de tudo aquilo que te limita, é quando você expressa de verdade quem você é. E ali eu pude ter a oportunidade de dar uma guinada de 180 graus na minha vida. E quando eu voltei para cá, eu voltei com essa missão, com a missão realmente de desenvolver essa área, de passar o autoconhecimento, e me tornei nesse período um facilitador, professor de autoconhecimento. Já comecei a exercer algumas mentorias e algumas atividades agora, mas eu falo que eu estou me lançando de verdade para esse mercado oficialmente hoje, né, com essa semana do despertar, né? Já tenho vivências, já tenho alguns cursos meio que montados e com experiência nisso, mas hoje eu falo que é a forma oficial que eu estou começando a fazer isso. Então eu sou muito grato para todos vocês que estão aqui hoje, que estão iniciando isso, mas tudo que eu vou falar para vocês são coisas que eu vivi na prática. Tudo que eu vou estar ensinando para vocês são coisas que eu vivenciei na prática, que eu passei na prática, que eu usei na prática e que deu resultados maravilhosos na minha vida, e eu espero que isso possa dar resultado também na vida de vocês, né? Então, vamos lá. Então, começando, né, para a gente estar entrando para estar entrando aí no dia, para estar entrando aí no tema de hoje, né, que é a libertação da Matrix, né? Então eu vou estar falando, primeiro ponto que eu quero estar abordando para vocês é isso. Eu vou resgatar o que eu falei lá no início, sobre o eu divino, né? Então todos nós, é nosso direito divino. Isso é a primeira coisa que é importante você ter em mente, porque essa jornada de 3 dias é para te levar nesse processo, para que você possa construir esse seu eu divino. E o que é esse seu eu divino? E o que é o eu divino, né? Todos nós temos por direito ter uma vida com saúde plena e saúde abundante. Todos nós temos por direito ter uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de prosperidade em todas as áreas da nossa vida, e temos relacionamentos prósperos e relacionamentos amorosos. Mas quando a gente nasce com esse direito, e a gente pode ver como, quando a gente observa as crianças, quando elas nascem e na sua fase primeira, né, até seus 7, 8 anos, é onde a criança mais expressa isso. A criança ela tem esse sentimento livre, a criança ela tem esse sentimento de que ela pode tudo, tudo é direito dela. A criança ela é feliz porque ela é feliz, ela é alegre porque ela é alegre, ela não tem motivo, ela simplesmente está feliz, a vida dela é uma brincadeira, e ela vivencia isso, né? E a criança ela pode tudo, ela sonha com o que ela quer, ela sonha com o que ela quer ser, ela sonha até onde ela quer chegar, né? Então a gente nasce com esse direito, isso a gente consegue observar nas crianças. Mas
conforme o tempo passa, né, a gente começa a entrar no que eu chamo, eu ouvi esse termo e achei perfeito, é o que a gente chama de matrix humana. E como que a gente vai entrando nisso? A gente começa a acreditar que tudo aquilo que a gente vê, ouve, tudo aquilo que a gente toca, né? Então tudo aquilo que a gente vai experienciando na nossa vida, na nossa adolescência, na nossa infância, depois na nossa adolescência, a gente vai tendo tudo aquilo como verdades e a gente vai montando crenças na nossa vida. Essas crenças vêm dos nossos pais, elas vêm da escola. A nossa geração é uma geração que foi muito afetada pela televisão, pelas informações, né? Hoje em dia é muito afetado pela mídia social, né? Mas a nossa geração aí quando eu falo da nossa geração é a minha, né? Dos 20 anos já também foi muito afetado pela mídia social. Mas e aí a gente vai moldando a gente como ser humano. E como que vai sendo isso? O que é a matrix humana? É o conjunto de crenças e padrões mentais que percorrem o inconsciente coletivo e dificultam você de atingir os seus objetivos e vão criando limitações em todas as áreas da sua vida. Cria limitações de relacionamento na área da família, de relacionamento de casal, cria algumas limitações na nossa vida social para algumas pessoas, para outras são limitações na área da saúde, outras têm limitações no trabalho, outras têm limitações de dinheiro. Então, essas limitações vão sendo criadas por predisposições ancestrais, que costuma falar. O que são predisposições ancestrais? São conceitos que existem na nossa sociedade, tá? São conceitos que nós fomos crescendo com ele e que vão moldando e que a gente define isso como uma verdade. Como, por exemplo, o materialismo é uma crença muito forte. A gente vê muitas pessoas que estão sempre buscando algo ou colocando a sua felicidade em algo. Pessoas que buscam a felicidade, por exemplo, num carro novo, buscam sua felicidade, acham que só vão ser felizes quando ter um carro novo, quando ter uma casa nova, ou quando atingir tal trabalho, ou quando estiver ganhando tanto de dinheiro, acumular tanto de renda. Então, essa crença no materialismo, essa busca constante, e a gente fala que isso é uma coisa que parece que não tem fim, porque sempre que a gente conquista alguma coisa, parece que a gente quer conquistar outra coisa, a gente acha que a nossa felicidade está lá, e quando a gente vai quando chega lá, a gente percebe que de repente não é aquilo, porque a gente já começa a ir atrás e buscar outra coisa. Estou vendo que está entrando algumas pessoas aí, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar aqui. Outra crença que vem de predisposições ancestrais é uma crença de que Deus está fora e não dentro de nós. A gente cresce com dogmas religiosos onde parece que Deus não está ao nosso alcance. E se a gente for parar para olhar as próprias palavras ditas na Bíblia, uma das coisas que Jesus fala é que ele fala exatamente isso, que Deus está dentro de nós e que todos nós poderemos fazer a mesma coisa que ele fez e muito mais. Quando Jesus fala isso, ele não está falando uma coisa pejorativa, ele está voltando a falar do nosso eu divino, de tudo aquilo que nós temos direito. Mas por a gente achar que aquilo está fora e não dentro de nós, a gente está procurando sempre a nossa ajuda, a nossa salvação fora e não dentro da gente. Mas tudo que nós precisamos para prosperar, para ser feliz, para ter tudo que a gente merece, ele está dentro de nós e a gente precisa acessar. Esse é o nosso poder mental. Outro conceito de predisposição é a busca constante por segurança e por proteção. Nós somos criados numa sociedade que é uma das maiores matrix humanas que existe. Nós somos criados numa sociedade dominada pelo medo. A gente tem medo, a gente cresce com medos que nos limitam de todos os lados. Medo de perder alguém que a gente ama, seja da morte dos nossos pais, da nossa mãe, ou dos nossos filhos, ou a perda de um relacionamento amoroso. A gente tem medo quando a gente está no emprego, a gente entra numa matrix do emprego, aquela rotina que a gente nem repara, né, do que a gente está preso, e a gente... Deu uma travada aqui, vocês estão me ouvindo? Me dá uma acenada aí. Então, a gente vive nessa
Então a gente vive na matrix do emprego, né? A gente entra nessa coisa que é uma rotina que a gente começa a gente parece que vai entrando numa rotina, né? Acorda cedo, sai para trabalhar, a gente acorda 6 da manhã, vai para o trabalho, passa o dia todo trabalhando, chega em casa cansado e quando chega à noite a gente tá cansado e vai dormir e a gente passa a nossa vida fazendo isso. É praticamente uma corrida que a gente vai indo aí atrás, né? A gente às vezes não sabe nem do que a gente está indo atrás. E esse medo, a gente tem medo da crítica, uma insegurança muito grande do que vai acontecer com a gente, do que as coisas a gente tá. Gente, deu uma travada aqui. Vocês estão me escutando? Comenta alguma coisa aí pra mim, pra ver se vocês estão me ouvindo, se tá travado. Oi. Boa noite, Rosana, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Ah, ok. Estão me ouvindo aqui, né? Que parece que me deu uma travada aqui no meu vídeo, só um minutinho. Bom, então vamos lá, vamos continuando aqui. Então, esse medo que a gente sente, né, vai criando uma prisão, então a gente vive num medo constante. Medo, por exemplo, você está tem pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, alguns relacionamentos que são relativamente tóxicos, e a pessoa tem medo de tomar uma decisão por medo de magoar, por medo, elas acabam não tomando as decisões que elas querem tomar na vida delas, seja por qual motivo for, mas às vezes elas têm medo do que os outros vão pensar, tem medo medo da sociedade, medo de opiniões. Então a gente vai acabando travando. Tem pessoas que ficam presas em relacionamentos, como eu falei, às vezes por medo de deixar o filho, aquele filho não gostar mais dela, ou medo do que vai acontecer quando largar aquela segurança financeira que a pessoa tem, né? Então a gente acaba vivendo nisso, que é o que a gente chama de matriz humana, né? Então, e fora alguns padrões que a própria religião coloca na gente, né? Como um Deus punitivo, né? Aquele medo de estar cometendo pecado, né? Do que é certo, do que é errado. Então a gente acaba ficando condicionado em várias coisas que a gente faz, tá? Então, essa matrix humana, ela vai fazendo com que a gente tenha diversos comportamentos, e conforme a gente vai se tornando adulto, isso vai formando uma série de crenças limitantes que vão impedindo a gente de conquistar o que a gente quer. Então, essas crenças, o mais importante são várias crenças que formam, como o complexo de inferioridade, o complexo de incapacidade, o abandono, a exclusão, o não merecimento, a infelicidade, o sofrimento, a solidão, a escassez. Então tudo isso vem formando por comportamentos que nós vamos tendo desde a nossa infância, né? E o mais importante é a gente entender que não importa como a sua vida esteja hoje, você pode mudar tudo isso através de uma reprogramação mental. E eu vou fazer um paralelo aqui antes da gente entrar no assunto das crenças limitantes, que falar um pouquinho sobre como a gente faz isso, né? A gente entender que muito mais do que os nossos pensamentos, o que atrai tudo para a nossa vida, que é a lei da atração funcionando, e eu vou falar muito da lei da atração amanhã, né? Vai ser um dos temas de amanhã. A gente, quando vai formando essas crenças limitantes, né, na nossa vida, a gente começa a atrair muitas das coisas que a gente não quer. Então, de repente, os nossos relacionamentos não estão como a gente quer. A gente está num trabalho que a gente não sabe o que está fazendo ali, mas a gente vive naquela rotina porque a gente não se vê como sair. A nossa vida não está tão... A nossa vida financeira não está como a gente gostaria, né? Estão perguntando se vai estar gravado. Sim, eu vou estar deixando gravado assim por alguns dias. Pode, caso não tenha ouvido, até para vocês poderem rever, né? Às vezes não dá para pegar algumas partes, então eu vou deixar gravado sim. Então, eu vou estar falando, a gente atrai para a nossa vida, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter consciência. A nossa vida, tanto ela boa ou ruim, ela é fruto do que a gente construiu.
né? E a gente atraiu isso para nossa vida. Quando a nossa vida não está boa, a gente entra até num paradigma. Não, eu não atraí. Não é possível que eu atraí para minha vida essa escassez. Não é possível que eu atraí para minha vida esses relacionamentos tóxicos. Não é possível que eu atraí para minha vida esses problemas que eu tive ao longo da minha vida, ou que eu estou passando hoje. Mas o que eu digo para você é que, quer você acredite nisso ou não, você atraiu. Porque a nossa mente, ela é criativa. Deus está dentro de nós e a gente tem o poder de criação da nossa vida. E isso é uma bênção, porque a gente pode conquistar e fazer a vida, fazer a vida do jeito que a gente quer e atrair essa vida divina que eu comentei para vocês no início. Mas para estar atraindo essa vida divina, para a gente entrar nessa matrix divina, a gente precisa primeiro ser um ser divino. Então, analisa os seus comportamentos e as crenças que você tem hoje para ver o que você está atraindo para a sua vida. Então, o nosso consciente, ele funciona, a nossa mente, ela funciona 5% pelo consciente. Os outros 95% é formada pelo inconsciente. E esse inconsciente são esses padrões que estão gravados na nossa vida e que a gente faz as coisas muitas vezes sem pensar. São as reações que a gente tem com as situações, a maneira como a gente lida o nosso dia a dia, são as nossas críticas, os nossos julgamentos, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, a maneira como a gente lida com o dinheiro, a maneira como a gente age no dia a dia, né? Então, tudo isso vai atraindo para a gente a vida que muitas vezes não é o que a gente sonhou. Então vamos entender esse conceito de salto quântico para a gente poder ver como ele funciona na nossa vida. Todos nós somos energias e emanamos energias. E toda energia ela tem um componente básico que são os átomos. O átomo ele tem, isso é física quântica, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vou falar exatamente como funciona. Tá aqui o próton e por volta dele vão circulando todos os elétrons. Os elétrons estão circulando aqui. Então, nós somos formados por átomos. Então nós estamos aqui estão os nossos elétrons. Um experimento da física quântica mostrou o quê? Quando uma energia muito forte é colocada nesse elétron, porque ele não muda de órbita, ele vai girando numa órbita circular que não se altera. Mas quando você coloca uma energia muito forte num desses elétrons, ele desaparece e ele sobe para uma outra órbita superior. E ele continua girando. Se você dá mais outra carga de energia nele, ele sobe para uma outra por uma outra rota e ele vai girando numa roda maior. Então, quanto mais energia é aplicada nos elétrons, ele vai mudando a sua órbita. Nós funcionamos da mesma forma. A nossa vida, se a gente não der estímulos e toma decisões diferentes ao longo da vida, a gente vai ter a nossa vida circulando numa órbita normal. E a gente tende a repetir na nossa vida os mesmos padrões que nós vamos repetindo a vida toda. Então a gente tende a construir o nosso futuro baseado no nosso passado. E se o nosso passado não foi como a gente quer, não foi um passado do jeito que a gente quis, a gente acaba entrando num ciclo de repetições, que são as repetições. Você deve ter reparado na tua vida várias experiências que você pode ter vivido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de pessoas que vivem de relacionamento. A pessoa ela tem um relacionamento de casal. E aí o relacionamento não dá certo, ela separa e se junta com outra pessoa. E começa tudo bem, mas de repente ela vê que os mesmos problemas que ela tinha no relacionamento anterior, ela começa a atrair para a vida dela. E aí, se a pessoa não cria consciência, o que ela faz? Ela acaba separando de novo e vai para outro relacionamento. E ela começa a ver que começa a repetir os mesmos problemas no outro relacionamento. E ela não entende o porquê que isso está acontecendo. E o problema é simples. Enquanto ela não mudar, ela vai continuar atraindo o mesmo tipo de relacionamento para a vida dela. E isso vale para qualquer coisa, isso vale para as nossas finanças. Nós crescemos com um padrão, seja de um padrão financeiro que nós criamos, um padrão de trabalho. E se nós não tomarmos decisões diferentes,
ou um rumo diferente, você vai continuar repetindo os mesmos ciclos financeiros na tua vida. Então, você de repente começa a ganhar dinheiro e do nada acontece um problema e o dinheiro vai tudo embora. E começa a ir embora o dinheiro e você não entende por quê. Você acha que é obra do acaso, mas a tua vida acaba não prosperando. Então a gente precisa entender que tudo isso vem das crenças que a gente conduziu ao longo da vida e que vão nos limitando. Então o que seria o salto quântico? É quando você coloca uma energia diferente. São as decisões que a gente toma de mudança interna. Então a gente começa a mudar algumas crenças que nos limitam, a gente começa a se libertar daquilo, a gente começa a tomar decisões diferentes. E com isso a tua vida começa a tomar outros rumos e vai evoluindo. Eu vou dar alguns exemplos na minha vida. Eu cresci com uma mentalidade que eu deveria ser empregado, por exemplo. E eu comecei a entrar nesse círculo do emprego. E eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria. Mas eu tinha uma opção, ficar na segurança do meu emprego ou tomar uma decisão de começar uma nova atividade, de começar uma coisa diferente. E foi quando eu tomei essa decisão e parti para o mundo do empreendedorismo. Muitas pessoas me chamaram de louco, de maluco, mas eu acabei tomando essa decisão que me deu um rumo totalmente novo na minha vida. Quando eu tomei isso, eu entrei no rumo do desenvolvimento pessoal. E eu fui aprendendo coisas novas e minha vida começou a entrar num ritmo diferente. Mas durante o processo da minha vida, eu tinha sido casado, eu me separei, eu comecei a me relacionar com a minha esposa, com a Alexandra, que está aqui com a gente nessa live aqui, que eu amo muito. E só que chegou um determinado momento que eu estava repetindo os mesmos erros nesse relacionamento. E eu percebi que eu precisava tomar decisões diferentes. Eu percebi que, quando eu me dei conta disso, eu percebi que a mudança estava em mim. E eu comecei a buscar como pessoa, para ser um marido melhor, para ser uma pessoa melhor, para ser diferente. E isso começou a atrair. Então isso é um outro salto quântico. Quando eu comecei a pesquisar, eu entrei para o mundo do autoconhecimento, comecei a perceber várias falhas que tinha em mim, que eu vou estar falando agora com vocês das crenças limitantes, vocês vão identificar algumas em vocês. E eu comecei a trabalhar nelas para poder reprogramar minha mente, para poder ter resultados diferentes na minha vida. Isso é o que a gente chama de salto quânticos. É você trabalhar nas crenças que te limitam para que você possa ter um resultado diferente nas áreas que você quer. Então, que é essa reprogramação que eu falo para vocês? A reprogramação é quebrar o elo com o passado, é quebrar esses ciclos com o passado que você vem repetindo na sua vida e você vai trabalhar e vai para você se transformar numa nova pessoa. E o mais importante, que é por isso que eu comecei falando do ser divino, é que essa nova pessoa ela já existe dentro de você. É você resgatar aquela criança que está dentro de você. E quando eu falo resgatar a criança, não é a inocência da criança, mas é a alegria, a espontaneidade, o sonho, a vibração que a criança tem de que ela pode tudo e ela pode conquistar tudo o que ela quer. Então, quando você resgata essa criança dentro de você, a sua vida se transforma e ela vai se transformando conforme você vai identificando. É um processo contínuo, porque você vai identificando falhas e vai corrigindo falhas. Isso é uma pessoa desperta. Ela já sabe que o problema do que acontece na vida dela é ela que causou. Então ela parte para esse processo de libertação. É um termo que a gente chama de autorresponsabilidade, que eu vou estar falando com vocês dele também na live de amanhã. Tá? Então a gente começa a abordar isso. Então vamos falar das crenças limitantes. Eu vou falar uma a uma para vocês entenderem como isso se forma e para vocês começarem já a ter insights para quebrar tudo isso. Uma das crenças que nos limitam muito é o complexo de inferioridade. Tá? Muitas pessoas elas crescem com isso, elas se acham inferiores porque porque elas olham uma pessoa que tem determinada, às vezes é uma pessoa que não estudou e não estudou muito na vida e ela se depara com uma pessoa que estudou demais, que é o chefe dela, por exemplo, ela acha que ela é inferior ao chefe dela. Na realidade, ninguém é inferior a ninguém. Você não é inferior a ninguém na tua vida. Você não é inferior ao teu marido, você não é inferior à tua esposa, você não é inferior, nem superior aos teus filhos e filhas.
todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos. Dentro de um relacionamento de pai e filho, claro que existe uma hierarquia, existe o respeito, mas nós não somos superiores nem inferiores a ninguém. Então a gente precisa quebrar esse padrão de inferioridade. Hoje, com a mídia social, isso é muito forte. Como você percebe se você tem o complexo de inferioridade? Quando você olha a mídia social e começa a se comparar com os outros e se achar inferior a ele. Ah, mas eu não falo desse jeito. Ah, mas eu não me expresso assim. Ah, mas minha vida não é assim. Então você começa a se colocar num patamar de inferioridade. Então, primeiro ponto, todos nós somos iguais perante Deus. Todos, não existe pessoas superiores nem inferiores. Todos somos iguais. O segundo fator que limita a tua vida, uma das maiores crenças limitantes, é a crença da incapacidade. É quando você não se julga capaz de conseguir alguma coisa. Normalmente isso se expressa nas pessoas que foram muito criticadas na infância ou que nunca receberam elogios. Então, pessoas que tiveram problemas com os pais, que os pais não costumavam elogiar. E na realidade, aqui eu não estou aqui para julgar nem pai nem mãe. Na realidade, os pais dão o que eles têm, as mães dão o que eles têm. Nós temos que ser muito gratos por isso. Nós temos a gratidão de estar nessa vida porque viemos deles. Mas muitas vezes eles, pelo conhecimento que eles tinham na época, eles não elogiavam a gente, falavam para nós: ah, não, isso não é pro teu bico. Não, isso não não, isso você não merece conquistar. Ah, não, você fala alguma coisa assim, pô, ó, meu sonho é ter aquele carro, um exemplo material, e aí chega aquele teu amigo e fala: ah, para de sonhar, essas coisas todas. E se você leva isso para você, você se limita e você se acha incapaz de conquistar aquilo. Então, essa é a segunda crença. A terceira é a impossibilidade, é o sentimento de impossibilidade. Ah, não. Quando você já coloca para você: ah, não, isso eu não posso. É diferente de eu não sou capaz. Eu não posso. Não, na minha situação eu não consigo. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, eu nasci pobre. Ah, então você começa a se limitar. Você acha aquilo impossível para você mudar desse padrão, né? Então, quando a gente está preso nisso, né? Existem muitas histórias no mundo de pessoas que nasceram pobres e mudaram completamente a vida delas. Porque o que determina o que você é hoje e o que vai determinar o teu futuro, o que determinou o que você é hoje foram suas crenças do passado. Mas o que vai determinar o que você é no futuro é a crença e o que você vai fazer daqui para frente. Então você pode estar hoje na pior situação da tua vida, por exemplo, financeira. Mas você pode mudar tudo isso se você quiser. Tá? Porque você tem capacidade de fazer isso. Então, esse sentimento de impossibilidade te limita de estudar, te limita de buscar o que você quer. A outra crença muito, muito grande que muitas pessoas carregam é a crença do abandono ou a crença da exclusão. Eu vou estar falando aqui junto dessas duas crenças, porque elas têm muitas similaridades, o abandono, a marginalização e a exclusão. O abandono, as pessoas que foram abandonadas, seja quando criança foram abandonadas pelos pais, mesmo que tenham sido criadas por pais adotivos, elas crescem com aquela crença de abandono nelas. Elas têm dentro delas, elas carregam aquela coisa: pô, será que eu não era tão valioso assim para o meu pai me abandonar? E isso você acaba, aquilo fica tão enraizado em você, que você, ou até se você não era o preferido, por exemplo, dos seus pais, você era meio que deixado de lado por causa de um outro irmão que você tinha, e você cresce com esse complexo, você acaba atraindo isso para você, e você, por exemplo, quando você vai viver um relacionamento amoroso, você tem medo de ser abandonado. Quando você tem um filho, você tem medo que aquele filho te abandona, sendo que é inevitável um filho te abandonar. Mas quantos relacionamentos a gente não vê de mães ou pais que não conseguem cortar aquele vínculo afetivo? Por quê? Com medo de perder, porque tem essa crença do abandono dentro deles. A crença da exclusão é muito... A gente pode ver muito, por exemplo, no bullying. O bullying nada mais é do que uma exclusão, né? Você acaba sofrendo... hoje existe tem o termo que eu uso muito na internet, que é quando você
me ajuda aí, né? Que às vezes me dá uns brancos. Galera, vou pedir para vocês irem curtindo aí para me ajudar nessa live aqui, tá? Tá indo comentando, curtindo, me ajuda bastante aí. Se quiserem comentar, perguntar, falar alguma coisa aí, podem ir falando aqui também que a gente vai pegando isso também, tá joia? Obrigado aí, tô vendo aqui os coraçõezinhos subindo, é isso aí, isso ajuda a dar relevância, me ajuda bastante aí nesse trabalho que a gente está fazendo. Então, as pessoas que acabam se excluindo, por exemplo, a vida é para os ricos, ou ninguém me vê, e na realidade, cancelamento, boa Márcia, exatamente isso, cancelamento, que existe muito isso, dá um sentimento de exclusão muito forte na pessoa, a pessoa se sente sem valor. Então, se você passou por isso na tua vida, tem uma história fantástica que eu vi há pouco tempo atrás, que é é um canal que eu vejo muito no YouTube, é um podcast, é o Paranormal Experience. Eles falam, lá é o Ale e o Guru, né? São como são chamados os dois. Os dois sofreram intensos bullying porque eles sempre foram muito diferentes quando era infância. E hoje eles têm um canal com mais de 400 mil seguidores. É o maior canal paranormal que existe hoje no mundo, é deles. Eles são conhecidos no mundo inteiro. Eles se tornaram celebridades, isso há 2 anos apenas, eles saíram do zero para mais de 400 mil seguidores. E uma das coisas que eles colocam muito é isso, é que eles trabalharam muito isso dentro deles, porque o valor está dentro deles. E se você sofreu exclusão, cancelamento, algum tipo disso, entenda isso. O teu valor está dentro de você. Mostra o teu valor para o mundo. E todos nós temos algo para dar nesse mundo. O outro complexo, outro sentimento outra crença limitante que a Matrix vai nos formando, né, essa Matrix humana vai nos dando, é a crença da infelicidade. Você vê alguém animado e fala, pô, você é muito animado, por isso você consegue as coisas, eu não sou assim, eu sou azarado. Tem até a história da hiena, né, aquele desenho antigo do ó céus, ó vida, ó azar. É isso aí, cara, o paranormal abre muito a cabeça mesmo, são temas para todas as áreas, aí para todos os gostos. E então a crença da infelicidade, você acaba sempre querendo, colocando a felicidade em algo que você vai conquistar, e quando você conquista aquilo, você percebe que não é ali, então você já vai querendo buscar outra coisa e outra coisa. Então, outra crença limitante que muitos colocam, que impedem o teu crescimento, é a infelicidade. A outra crença limitante é a crença do não merecimento. O não merecimento vem de uma formação onde você aprende que o importante é o básico, e você acaba não achando que não merece outras coisas na vida, achar que aquilo não é pro teu bico. E principalmente quando você está rodeado de pessoas, às vezes você se boicota, ou compra uma roupa acaba comprando uma esculpada, ou faz uma viagem sofrida, ou acaba nunca fazendo uma viagem porque acha que não merece, ou se desfaz do dinheiro que você ganha por achar, sem querer, isso não acontece de propósito não, mas você acaba se desfazendo do dinheiro porque você vê um filho, por exemplo, ou alguém passando por uma necessidade, e você se coloca que você não merece estar sendo feliz porque tem pessoas que não são felizes no mundo. Mas o merecimento e a felicidade é teu direito divino. Se você for feliz, se você for merecedora, você vai irradiar isso para o mundo e as pessoas vão querer isso que você tem. Então você acaba contaminando isso de uma forma positiva. Outra crença é a crença do sofrimento. É a crença que você tem que sofrer para conquistar as coisas. Aquela coisa de, não, eu tenho que trabalhar duro, porque se eu não trabalhar duro eu não vou conquistar tudo que eu quero. Eu trabalho de domingo a domingo e é assim que eu vou conquistar. Tudo vem com suor, tudo vem com sofrimento, né? Eu tenho que passar por isso para minha vida prosperar. Então, na realidade, você não precisa passar por nada. As coisas que a gente passa na vida vêm para nos dar algumas lições. E se a gente aprende essas lições e transmuta isso, aprende com isso e transforma nas nossas vidas, a gente consegue ter vidas totalmente diferentes. Então, ninguém tem que sofrer. A gente não nasceu para sofrer. O sofrimento faz parte, sim, mas a gente não tem que ter uma vida de sofrimento para a gente conquistar e ter as coisas que a gente quer.
Tá? Outro é a crença limitante da manipulação e da falsidade. É quando a gente cresce em ambientes, por exemplo, que a gente observa muitos comportamentos, isso é muito comum ver nas comunidades, por exemplo, que são dominadas por tráfico, que as pessoas acabam achando aquilo normal, onde encara, às vezes, uma manipulação, uma mentira como normal, ou quando a gente vê comportamentos não muito saudáveis no nosso entorno e a gente acaba começando a desconfiar das pessoas. Quando a gente se torna adulto, a gente acaba replicando isso no nosso comportamento. É daí que nasce o ciúme, é daí que nasce, por exemplo, a pessoas que não conseguem trabalhar em equipe, pessoas que não conseguem delegar coisas porque estão sempre desconfiadas que vão tomar uma punhalada nas costas. É isso mesmo, já que fica até mais leve quando a gente sai dessa crença do sofrimento, né? E outra crença, uma das piores de todas, é a crença da escassez. Quando a gente vê muito isso no nosso mundo de competição. Quando duas pessoas, sabe aquelas pessoas que uma parece que estão competindo entre elas para subir no cargo da empresa, uma acaba fazendo coisa que vai prejudicando a outra, e isso não existe. Na realidade, o universo é abundante, tem para todo mundo. Quem torna o mundo escasso é o homem. Deus fez o mundo para que tivesse alimento para todo mundo. Deus fez o mundo para que tivesse abundância e prosperidade para todo mundo. Então isso tudo não existe porque o homem cria tudo isso. Então se a gente quer que a nossa vida seja próspera, se a nossa vida seja feliz e a gente atraia tudo isso para as nossas vidas, a gente precisa partir e acessar essa matrix divina. A gente precisa passar por esse processo de reprogramação para que a gente possa estar acessando essa matriz divina, para que a gente possa estar saindo desses padrões de repetição e estar construindo uma vida nova para a gente. Tá? Então, se você quer abundância, você precisa ser abundante no teu dia a dia. Se você quer ter uma vida feliz, você precisa ser feliz no teu dia a dia. Se você quer por exemplo, desconstruir a tua vida, você precisa ter coragem para fazer isso acontecer. Então, você precisa ser a pessoa que você quer ser no futuro. Então, se você quer uma vida diferente no futuro, você precisa ser essa pessoa já no presente. Eu vou estar falando na última aula sobre a visualização criativa. Como a gente desenvolve isso. E um dos poderes que a gente tem, uma das maiores leis que existem dentro para você construir um futuro diferente, é a lei da gratidão. Na verdade são 5 leis, né? 2 eu vou falar amanhã, que é a lei do perdão e a lei da atração, e 3 delas eu vou falar no último dia, que é a lei do merecimento, a lei da fluidez, né? A lei da entrega e a lei da gratidão. Então a gratidão quando a gente aprendeu a agradecer as coisas que a gente conquista, mas na realidade a gratidão é muito maior do que isso. Para você formar essa matrix divina e você atrair tudo o que você quer na tua vida, e quando eu falo atrair o que você quer, eu não falo só de material, eu falo de todas as áreas da tua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Que é um exemplo muito prático. Se você quer você quer ser uma pessoa com saúde plena e ter um corpo que você sonha, por exemplo. Esse é o teu sonho. Você está visualizando isso para o futuro e de repente você nunca teve isso. Exatamente. Querer é poder. E muito mais do que querer, é almejar. Coloca essa palavra para vocês. Tenta substituir o querer pelo almejar, porque o almejar vem da alma, vem do sentimento. O querer ainda a gente passa algo que a gente não tem, né? Então, se a gente almeja ter um corpo perfeito no futuro, uma saúde plena no futuro, a gente precisa ser hoje a pessoa que tem uma saúde plena. A gente precisa hoje começar a ter hábitos saudáveis. Então, se eu quero ter um corpo perfeito, eu preciso hoje começar a me alimentar melhor. Eu preciso hoje começar a me cuidar. Eu preciso hoje começar uma atividade física. E você começa a ter os hábitos de quem vai ter uma saúde perfeita. E com esses hábitos que você cria hoje, você vai construir o teu eu do futuro.
esse exemplo da saúde, que é um exemplo básico, é um exemplo simples da gente ter, a gente começa a entender, mas isso vale para tudo na nossa vida. Então, quando você visualiza o teu eu do futuro e projeta o teu eu do futuro para o presente, você transforma completamente o seu futuro, porque você já está agindo no presente para mudar o teu futuro. Se você continuar atraindo, fazendo a mesma coisa no presente que você fez a vida inteira, o teu futuro vai ser igual ao teu passado e você vai estar repetindo tudo aquilo que você não quer. Esse é o salto que você precisa dar. Atitude diferente, energia diferente, para você poder, hábitos diferentes, para você poder atrair tudo isso que você quer. A gente vai estar falando muito sobre isso nesses outros 2 dias, tá? Então, vamos falar, voltando ao assunto da crença limitante, né? Como você percebe isso no nosso dia a dia? Claro que ninguém fica pensando no seu complexo de inferioridade no dia a dia, ninguém fica pensando na sua escassez no seu dia a dia, mas tem alguns gatilhos que acontecem no nosso dia a dia que vão fazendo com que a gente que a gente volta para essas lembranças do passado. Por exemplo, quando você está numa rotina que não faz parte da tua essência. Sabe aquela rotina que você faz todos os dias a mesma coisa sem parar para pensar? É aquela corrida dos ratos que a gente ouve falar muito por aí, do que eu já dei o exemplo lá atrás de acordar, toma o café, toma um banho, vai para o trabalho, em São Paulo tem isso, né? Pega o trânsito para ir para o trabalho, você chega lá num trabalho que você nem sabe porque está lá direito, está lá só pelo dinheiro, fazendo aquela mesma coisa o dia inteiro, e no final vai dormir. Ou mesmo no teu negócio, você está no teu negócio ali, às vezes o teu negócio está patinando e você está repetindo as mesmas coisas todos os dias. E você vai repetindo sem pensar. E várias coisas ali vão dando insights de tudo isso. De repente, você tem uma ideia diferente. Vi ali uma oportunidade que pode fazer minha empresa crescer. Vou fazer isso. Aí vem alguém e fala para você: ah, eu já fiz isso, não deu certo. E aí você murcha, você deixa de fazer. Ou você está procurando uma oportunidade de emprego, aparece, nossa, eu vi aquilo ali, você está no emprego que você não quer, ver uma vaga do outro lado e fala, cara, vou me candidatar para aquela vaga, vai me pagar melhor, é aquilo que eu quero, é o que eu estou buscando. Aí vem alguém e fala, para, isso aí não é pro teu bico, você não vai conseguir não. E você acredita naquilo, você começa a ter aquelas lembranças do quando te falaram que você era incapaz lá no passado, e você fala, murcha e fala, eu não sou capaz. Então, você começa a ficar triste, você começa a se lamentar. Então, são acontecimentos, frases que soltam para você, que você tem insights de alguém do seu passado, e aí você entra nessas crenças que te limitam e começa a fazer tudo isso. Então, tá rodeado de pessoas negativas, opiniões negativas. Quando a gente está muito vendo televisão, vendo jornais, essas notícias das coisas que estão acontecendo, a gente começa a achar que nada disso, não, nada vai dar certo no Brasil. Estão falando tanto isso, com esse governo as coisas não vão acontecer. E você desiste até de tentar, de começar, e você para de lutar, porque você acredita nisso. Uma coisa que falaram que você nem sabe se vai acontecer ou não, mas você acredita que seja verdade. Ah, mas é que eu estou ouvindo as notícias de que nada está dando certo. Ok, não deu certo para algumas pessoas que estão limitadas nisso. Faz você dar certo. Tem muitas pessoas crescendo no Brasil, tem muitas pessoas que estão prosperando no Brasil. Então, pode dar certo, se está dando certo para eles, pode dar certo para você também, desde que você acredite nisso, desde que você aumente suas habilidades, desde que você aumente a sua capacidade. E outro ponto é tomar cuidado com o que a gente passa a maior parte do dia pensando, e não é só falando. A pior coisa que pode existir é uma mente que tem uma postura autocrítica, autopunitiva, autodepreciativa. A gente às vezes já faz tanta coisa errada na nossa vida e a gente acaba até concordando com isso, tipo,
As pessoas falam, nossa, por que você fez isso? E você fez de repente porque era o melhor que você sabia fazer naquele momento. Mas um fala, nossa, por que você fez isso? Outro fala, por que você fez isso? Aí chega um ponto que você encolhe os ombros, por que eu fiz isso? E até você começa a entrar nessa postura depreciativa, nessa postura negativa. Então, mesmo que você não fale, mas é a energia que você emana. E essa energia que você emana que é o crucial para atrair as coisas que você não quer. Então, quando você tomar a decisão de mudar, vai vir coisas que vão aparecer que pode te travar. Eu falo que não, tem gente que fala são testes. Na verdade não são testes, acontece porque tem que acontecer. Mas a partir do momento que aconteceu aquilo de novo, mostra o seu eu diferente. É isso aí, Jaque. Acredite em você. Mostra o seu eu diferente, acredita em você e faz diferente. Aí você fazendo diferente, com certeza você vai estar atraindo coisas diferentes, tá? Então, essas crenças limitantes, elas nos dão emoções negativas. Eu vou estar falando dessas 5 emoções negativas, que são as emoções básicas, que dominam a mente de quem está preso no passado e que faz a sua vida não prosperar. A primeira delas, a primeira crença, é a crença no medo. E a crença no medo atrai a submissão. Por exemplo, o medo de perder o emprego faz com que você se torna todo submisso, você se fecha naquilo e você toma decisões que talvez você não atrairia se você soubesse o valor que você tem. Você inibe às vezes você quer falar uma ideia maravilhosa, mas você tem tanto medo de ser mandado embora que você não expõe o seu dom para fora. O medo de você, por exemplo, de você ter o seu tá com um relacionamento conflituoso com os filhos e você tem o medo às vezes de o teu filho sair de casa, você acaba não falando o que seria uma verdade para ele. Um relacionamento de marido e mulher, o medo de você perder a esposa ou de perder o marido faz com que, ou perder a namorada, o namorado, a namorada, faz com que você não fala aquilo e você se encolhe, você fica submisso. É isso mesmo, Vanessa, o medo te paralisa, ele faz com que você não haja. Então você vive naquela emoção vibrando por medo, e o medo age em várias áreas da sua vida, tá? Então uma das emoções é o medo, medo da doença, quando a gente viveu aquela coisa que passou aqui no planeta há uns 3 anos atrás, que a gente não pode ficar falando muito nisso, que o Instagram não gosta, mas muitas pessoas vibraram tanto no medo que se paralisaram, se trancaram em casa e acabaram, mesmo sem sair de casa, mesmo se protegendo do jeito que elas acharam que tinha que proteger, mas tinham tanto medo que acabavam atraindo aquilo para elas, né? Então o medo da morte faz a gente deixar de fazer coisas maravilhosas na vida. O medo da velhice faz com que a gente tenha medo de como vai ser a nossa vida quando ficar velho e tomar algumas decisões contrárias ao nosso. O medo da crítica nos impede de nos expressar, de ser quem a gente é, de como os outros vão julgar a gente. A outra emoção que é gerada das crenças limitantes é a raiva. E a raiva, ela atrai as situações de conflitos e situações de luta na tua vida. Então se você está naquela vida que você fala, nossa, minha vida é uma luta constante, nossa, não sei o que acontece, mas toda hora eu me envolvo, sem querer eu estou numa briga de trânsito, sem querer eu estou numa briga de não sei o que, é porque você está preso numa emoção de raiva. Você vem pelas suas crenças do passado, você veio com aquela coisa de raiva que você tem de alguma coisa e você não consegue se libertar disso e você vai atraindo essa luta constante no teu dia a dia. A outra, que é muito nociva, é a culpa. E a emoção da culpa, ela traz situações de perda. Gente, a culpa é um dos maiores, é uma das emoções que a maioria das pessoas carrega na vida. A culpa porque que fez de fazer coisas erradas, a culpa por coisas que fez no passado, que poderia ter feito diferente e hoje a vida causou como ela é. Gente, se liberta da culpa. Na realidade, a gente não é culpado de nada da nossa vida. Se você tomar consciência que você fez o seu melhor,
tem uma palavra que a gente precisa usar muito, tanto para a culpa como para a quarta emoção, que é a mágoa. É o perdão e o auto-perdão. A mágoa, para falar um pouquinho da mágoa, aí depois eu vou estar falando do perdão, tanto para a culpa como para a mágoa. A mágoa, ela te aprisiona no passado, ela paralisa a sua vida. Você fica preso por pessoas que te magoaram, ou que você magoou alguém por algo que você fez, ou porque alguém fez algo tão ruim para você, te prejudicou tanto, que você vem carregando isso até hoje. Isso acaba paralisando a tua vida. Mágoa traz doença. Ela não faz você andar. E a mágoa, se a gente for pensar, é um sentimento que a gente quer que os outros ajam do jeito que a gente quer. É um sentimento infantil. Tá? Muitas vezes a gente fica bravo e magoado com o nosso companheiro, com a nossa companheira, porque ele fez uma coisa que você não gostou. E na realidade ele fez uma coisa, talvez, ou ela, que teve vontade de fazer. E quando eu falo isso, eu estou falando por exemplo, estou falando de coisas, estou falando de coisas simples, muitas vezes, que é infantil. Claro que existem mágoas mais profundas que a gente que causam alguma coisa mais profunda, uma dor mais profunda. Mas para a gente se libertar disso, a gente precisa praticar muito forte o perdão e a compaixão. São dois sentimentos que eu vou estar falando muito sobre eles amanhã, vou estar detalhando nessa emoção. Mas primeiro ponto, a gente precisa ter muita autocompaixão com a gente. Autocompaixão é a gente entender que a gente fez o que a gente fez, muitas vezes porque foi a melhor forma que a gente achou de agir naquele momento. Ou por ignorância da nossa parte, ou até por uma reação que a gente não deveria ter tido. Mas a gente fez aquilo que fez porque fez, né? E a gente precisa entrar nesse ponto da autocompaixão para a gente poder se aceitar daquele jeito. E exatamente, algumas mágoas são muito difíceis de vencer. E é nesse ponto que a gente precisa entender o perdão e o auto-perdão, né? Perdoar, gente, eu vou falar aqui de um conceito de perdão que não é o perdão que se ensina nas religiões, mas o verdadeiro perdão não tem a ver com o outro. O verdadeiro perdão tem a ver com você. Quando você se perdoa, você se liberta. Quando você perdoa aquela pessoa, você se liberta. Não tem a ver com ela. O perdão não significa você ter que conviver novamente com aquela pessoa, mas é você se libertar daquela emoção que te prende. É você se libertar daquela mágoa. E o mesmo vale para o auto-perdão. Porque muitas vezes a gente faz tanta quica na nossa vida, a gente às vezes faz coisa, ou porque a gente era criança, ou porque a gente foi adolescente, ou a gente fez coisas porque a gente era um adulto preso na Matrix, um adulto reativo, um adulto infantil. E a gente fez isso porque era o que a gente sabia naquele momento e tomou essas decisões. Então a gente se auto-perdoar nos liberta para que a gente possa viver no futuro. Agora, o perdão só é válido quando você perdoa a pessoa, aquela que te fez aquilo, mas você fica com aquilo para você e você muda a tua postura. Você não permite que ninguém mais faça aquilo com você. Esse é o perdão. E o auto-perdão é quando você fez algo que magoou ou que você se sentiu culpado. Você daqui para frente agir com a postura de nunca mais repetir esse erro. Aí você aprendeu a lição. Você se auto-perdoou e não vai repetir aquela lição. Você dá um salto na tua vida. Esse é um dos saltos quânticos. É uma libertação dessas emoções. Você começa a se libertar dessas crenças limitantes. E a quinta emoção básica, eu falei do medo, da raiva, da culpa, da mágoa, é o sentimento de dó. O sentimento de dó, ele causa em você uma perda energética e tua vida desanda. O sentimento de dó, quando a gente sente dó de alguém, a gente acaba entrando naquela mesma energia. Um sentimento, em vez de sentir dó, um sentimento um pouco melhor, já bem melhor, é o sentimento de empatia. Entender a dor do outro. A empatia só tem
um pontinho que a gente não pode levar para tudo, é porque quando a gente entra muito na empatia, a gente leva aquele sentimento para nós. Então a gente entende a dor do outro e acaba entrando nela também. Mas a evolução que eu falo que é o sentimento perfeito é o sentimento da compaixão. É quando você entende a dor do outro, você entende pelo que ela está passando, você até ajuda se você pode ajudar, mas sem interferir no processo da pessoa. Isso é importante, a gente vai estar falando nos próximos dias também. Mas você, quando você entra na compaixão, você entende a dor do outro, mas você não entra nela, você não leva isso para você, e você não baixa a sua frequência por causa daquilo. Então a emoção da dó, né, do sentimento de dó, ele causa problema para o outro, e causa problema para você, e causa problema para o outro também. Porque quando você sente dó daquela pessoa, ela energeticamente capta aquilo. E quando ela capta aquilo, ela se sente incapaz. E ela piora ainda mais a situação dela. Então a dó dá problema para você e para o outro, tá ok? Então vamos lá. Falamos aqui da Matrix, como a gente forma essa nossa Matrix humana. Falamos aqui das crenças limitantes. Boa noite, eu vi que a Eliane entrou, a Nina entrou a Giovana também, boa noite. A live vai ficar gravada para vocês poderem revisar ela, tem muita informação bacana. Então a gente já falou da Matrix humana e como ela vai formando no nosso subconsciente, como vai criando, entrando no nosso padrão e formando crenças limitantes na nossa vida que impactam a gente de ter a nossa vida que a gente sonha quando adulto. Falamos das emoções que essas crenças limitantes geram. Tá? Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho da parte positiva, né? Vamos falar de como a gente pode estar eliminando tudo isso, né? Então, então a gente tem que entender que esses 3 pontos que eu falei, boa noite, Dri, boa noite, seja bem-vinda aí também. Então, então essas crenças limitantes, esses sentimentos que a gente cultiva, eles inconscientemente vão atraindo coisas à nossa vida. E se a gente não se livra disso, a nossa vida se torna uma repetição. Uma constante repetição de padrões que a gente vai vendo dia após dia e a gente não consegue sair de tudo isso. Tá? Então, Então, primeiro ponto, vamos entender, para a gente começar a entender como começar a mudar isso, é entender um conceito que se chama rapport. Rapport é um conceito que rapport é sintonia, tá? A gente atrai tudo para a nossa vida por sintonia. A gente atrai tudo para a nossa vida por energia. Então, se nós estamos com vibrações, emoções negativas, crenças limitantes, a gente está sintonizado com isso, e a gente entra em sintonia com o nosso passado e a gente vai repetindo os karmas na nossa vida. A gente não sai dessa roda. A gente resolve um problema, a gente parece que resolveu, o problema veio, mas a gente não resolveu, a gente empurrou com a barriga e o problema vai se repetindo de outras formas, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa criar um rapport com o nosso eu novo, né? Então, como a gente falou lá no início, nós, como seres divinos, é nosso direito divino ter saúde abundante, ter saúde, ter abundância, ter paz, ter prosperidade, ter relacionamentos prósperos e amorosos em todas as áreas da vida. Então, se a gente quer atrair isso para a nossa vida, o rapport ele nos ensina que a gente precisa criar conexão com esse eu do futuro. Isso é o exercício que a gente chama de visualização criativa. E a gente tem que começar a se visualizar como a gente quer estar no futuro e, mais do que isso, acreditar e agradecer por esse ser que a gente vai ser no futuro. Porque tudo que a gente quer para a nossa vida já existe, e por isso que a gente precisa aprender a agradecer no presente, e eu vou falar da lei da gratidão no terceiro dia. A gente precisa aprender a agradecer no presente. E quando a gente vive com esse sentimento e vibra com esse sentimento de gratidão no presente, pela vida que a gente está construindo e pelo que é nosso no futuro, o universo já está construindo isso para a gente. Tá? Então tudo que a gente
quer no futuro, tudo que a gente quer para a nossa vida, ele é construído primeiro no mundo energético. Então, se você acredita de verdade, vou falar de uma coisa material para você. Eu vou falar de um exemplo de relacionamento e um de material. Se você acredita de verdade que você vai ter aquela casa que você sempre sonhou, ou se você acredita de verdade que você vai ter aquele relacionamento amoroso que você idealizou para a tua vida, você já idealiza ele no futuro e você já começa a vibrar nessas emoções hoje. E você vibrar nessas emoções hoje, você começa por rapport e por sintonia já a atrair isso a partir de hoje. Isso vai ser construído no mundo energético e tuas ações que você começa a fazer diferente no presente vão começar a atrair isso para você por futuro. É coisa que parece mágica. De repente veio pô, mas pela lógica você não vai ter aquela casa que você quis, mas você está idealizando ela. E de repente vai aparecer aquela oportunidade que você menos espera porque você está vibrando isso hoje. Vai aparecer pode aparecer uma doação, pode aparecer uma oportunidade de trabalho. Nós vamos falar também da lei da entrega, que fala também da gente não se apegar como as coisas vão vir. Ou a gente quer ter um relacionamento perfeito, a gente idealiza esse relacionamento e começa a se preparar para merecer isso. E por sintonia a gente começa a atrair isso hoje. Esse é o conceito de rapport. E a gente precisa entender que essa mudança só depende de você. Só depende de você quebrar esses padrões. Então você entende que tudo está nas suas mãos, porque a mudança parte de você hoje. Então, vamos começar a mudar isso. Então, como a gente começa a quebrar esses padrões? Eu vou falar de algumas palavras-chave que a gente vai aprofundar amanhã, quando a gente vai estar falando de trilhar o caminho para a nossa Matrix Divina, e também na sexta-feira, não, na quinta-feira, que é o terceiro dia, que a gente vai estar falando sobre o acesso ao poder mental, que a gente vai acabar de trilhar o caminho e acessar esse poder para merecer tudo isso. Então a gente tem que aprender a praticar alguns conceitos que são, primeiro, a autoaceitação. Aceitar as coisas como elas são. Parar de querer perfeição em tudo. A perfeição te faz sentir incapaz. A perfeição te coloca a querer fazer coisas num patamar que você deve fazer o melhor que você pode, mas entender que não vai sair perfeito, por mais que você tente fazer isso. Então é aceitar as coisas que elas são, aceitar que nós tivemos o pai e a mãe que deram o melhor que eles podiam dar, e se você de repente não teve o pai ou a mãe presente, não tem problema, agradeça teu pai e tua mãe pela vida que eles te deram e aceita o teu presente hoje. Você ficar carregando mágoa ou sentimentos ruins por causa desse abandono só vai te trazer problemas hoje. Então aceita a tua vida do jeito que ela é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa que eu já falei muito e vou falar ainda mais uma vez, de tão importante que ela é, que é a autocompaixão e o auto-perdão. Entender que errar todos erram. Começa a praticar isso já para vocês, que vocês já começam a quebrar essas emoções de mágoa, vocês já começam a quebrar as emoções de culpa. Praticar o auto-amor, abrace quem você é, pare de se punir, tá? Cuida de você. O auto-amor começa com o autocuidado, então começa a cuidar de você. E assim a gente percebe pequenas coisas no exercício do amor próprio. Eu vou dar 2 exemplos que a gente sabe do nosso dia a dia, mas que às vezes a gente esquece. E eu vou concluir ele, mas um deles quando você vai salvar alguém que está se afogando, além de saber nadar, a primeira coisa que você precisa se preocupar é não se afogar, porque se você se afogar, você não vai conseguir salvar aquela pessoa do afogamento. Então, primeiro ponto, você tem que não se afogar. E se você não se afogar, você vai conseguir salvar aquela pessoa. Você pode conseguir salvar aquela pessoa do afogamento. Ou até o exemplo do avião. É isso mesmo, Van. Com essas atitudes, o universo começa a conspirar ao nosso favor. Tá? O exemplo do avião é espetacular. Se a gente quer salvar a pessoa que está do nosso lado, primeiro o aviso vem, né? Antes de colocar a máscara em quem está do lado, coloca a máscara em você primeiro. Você primeiro precisa estar respirando para depois ajudar alguém a respirar, né? Então,
Esse é o ponto. Então, se você quer ter um relacionamento que você quer, aprende a se amar. Ninguém vai amar quem não se ama. Se você quer ser próspero financeiramente, aprende a amar o dinheiro. E quando eu falo isso, eu não estou falando daquele amor, porque tem muitas pessoas que levam crenças negativas com relação ao dinheiro. Amar ao dinheiro não significa viver o dinheiro. O dinheiro é energia. É uma das energias que é importante nessa vida, na terceira dimensão, nessa vida terrena que a gente tem. Então, ame trabalhar. Então, quando a gente fala do auto-amor, tá? Quando a gente aprende o auto-amor e a gente pratica isso na nossa vida, a gente atrai os relacionamentos e atrai tudo o que a gente quer, tá? Atrai as coisas pra gente. Outro ponto é ser um bom aprendiz, entender que não sabe tudo. Tá? Você precisa aprender. A tua vida está hoje por dois motivos. Primeiro, porque você não sabe tudo o que você precisa. Aliás, você sabe, mas precisa que alguém te lembre. Por isso que muitas vezes fala, eu coloco, não, é mais do que um professor de autoconhecimento, é um professor de autoconhecimento. Porque tudo que você precisa saber, você já sabe. Você só precisa que alguém te lembre disso. Né? Só precisa dar um insight para você lembrar de tudo isso. Então, você ser um bom aprendiz é você, primeiro, aprender o que falta para você prosperar. E segundo, é desaprender o que você aprendeu de errado. É desaprender essa matrix humana que te paralisa e que te prende. Desaprender essas emoções que te escravizam, essas crenças que te escravizam. Isso não serve para nada. Então é aprender e desaprender. Voltar a acessar a sua criança interior. Acessar a criança, como eu falei lá atrás, não é a inocência da criança, é a alegria, é a felicidade. Não é, quando eu falo inocência, é até a inocência, mas não é a inocência de você ser bobo perante os outros. É a inocência de você ser alegre, de você ser feliz, é de viver a vida com felicidade. E quando você vive a vida com felicidade, não significa que você não vai ter problemas, mas quando você é feliz, quando você está alegre, quando você está com gratidão, que é outro ponto importante, você resolve as coisas muito mais fácil, porque você está vibrando mais alto e as soluções dos seus problemas aparecem de forma muito mais simples. A criança, ela é abundante, ela é feliz com o que ela tem. Quantas vezes a gente não vê situações de crianças que estão em situações trágicas, né, em abrigos, né, a gente vê muitas vezes, e as crianças, você percebe que estão com necessidades, mas as crianças estão lá brincando na lama, estão lá brincando com o que elas têm. Elas são felizes com o que elas têm. É isso que a gente precisa ser na nossa vida, precisa a gente resgatar. A criança, ela sonha. A criança, ela tem coragem de sonhar. E ela tem coragem se a gente deixar e a gente não inibir, e a criança vem com aquele sonho quando adulto, essa criança vai ser tudo que ela pode ser, porque ela acredita no potencial máximo dela. E a gente pode sim conquistar tudo aquilo e ser tudo aquilo que a gente merece ser, porque como eu falei lá no início, é nosso direito divino, a gente só precisa acessar esse direito divino, essa matrix divina que já está dentro de nós, essa criança interior está dentro de nós. Tá? Esse poder para fazer tudo isso já está dentro de nós. Tá? A gente precisa ter a mente de quem é próspero. As pessoas têm mente livre. As pessoas prósperas em qualquer área da livre, elas não se escravizam por nada. Não se escravizam por dinheiro, não se escravizam por emprego, não se escravizam por relacionamento. Ela é livre, ela se expressa, ela é ela mesma. Tá? Então, infelizmente, às vezes as pessoas têm que perder tudo para acessar essa liberdade. Tá? Vou até estar dando um exemplo disso, do que aconteceu na minha vida para encerrar isso aqui hoje. Tá? Mas a gente tem que entender que o universo é infinito. A gente tem uma energia, a energia do universo é infinita, e essa energia infinita está dentro de nós. E quando a gente aprende a vibrar e acessar tudo isso, a gente é capaz de mudar tudo o que a gente quer na nossa vida. Então, quebre os padrões, aceitação,
vivem com essas práticas. Eu vou estar falando mais delas amanhã, mas a prática da autocompaixão, a prática do auto-perdão, a aceitação, praticar o auto-amor e a prática de viver a vida como a criança que você é. Resgata essa criança que você tem dentro de você para você poder conseguir se libertar, tá? E com tudo isso a gente faz o que a gente chama de reprogramação mental, tá? Para a gente fechar aqui o dia de hoje. É importante a gente entender que as mudanças verdadeiras na nossa vida a gente não consegue fazer quando a gente está na rotina no nosso dia a dia. As mudanças na nossa vida, elas são feitas, a única maneira quando a gente está em consciência como agora, que a gente consegue mudar, é quando a gente está em estado de atenção plena. Então, se você está assistindo essa live, seja agora ao vivo, ou se você depois vai ver a gravação dela, que eu vou deixar uma cópia aqui no Instagram e também no YouTube, para quem preferir, se você quer acessar para você poder ter uma mudança verdadeira, essa mudança ela vem quando você está no estado de atenção plena. Você está totalmente no presente. Por exemplo, se você está assistindo essa live, os conceitos que eu estou passando, está se identificando com alguns padrões que você tem, com algumas crenças limitantes, está se identificando com alguns padrões emocionais negativos que você tem, e você tem esses insights, opa, peraí, isso está me limitando, e você começa a praticar uma mudança em você, você está começando a se reprogramar. Você está dando o primeiro insight do que a gente chama de desperto, de estar atento para o que está acontecendo. Então a gente só consegue quando a gente está em estado beta, que a gente fala, que é o estado acordado, quando você está em atenção plena. Senão a gente precisa estar no que a gente chama de estado alfa. O estado alfa também não deixa de ser o estado de atenção plena, mas é quando você passa o teu dia em pleno estado de presença. Tudo que você faz concentrado. Você não está atento aos seus pensamentos. Você está atento ao que você está fazendo. Você está brincando com o teu filho, você está brincando com o teu filho. Você está 100% presente ali com o teu filho. Você está 100% presente num curso. Você está 100% presente no teu trabalho. E para desprogramar emoções, são exercícios que a gente faz, ou em estados, quando a gente fala, que eu vou estar falando aqui no decorrer, no passo a passo da reprogramação, mas a gente entra num estado meditativo. E a gente consegue ficar num estado meditativo mesmo acordado. Para eu estar concentrado para essa live aqui de vocês e não me perder, eu fiquei 15 minutos em completo silêncio para esquecer tudo que está lá fora. Eu entrei num estado de alfa na minha mente, onde tudo que existe fora sai, para eu poder estar 100% presente aqui com vocês. É nesse estado que a gente consegue reprogramar a nossa mente, tá? Então, primeiro passo para a reprogramação mental é você ter consciência do que você quer mudar na tua vida. Então, se você não está com papel e caneta, ou vê depois, anota, mas o primeiro passo é ter consciência do que você quer mudar. Você quer mudar teu relacionamento, você quer mudar teus relacionamentos amorosos, teu relacionamento familiar, teu relacionamento de amigos, você quer atrair melhores amigos para você, você quer... Oi, Angela, bom te ver aqui, minha amiguinha dos States, seja bem-vinda, bem-vinda, Martinez. Seja bem-vinda aí, gratidão por todos vocês estarem aqui. Thaís, eu vi que várias pessoas entraram aí, gratidão de coração por todos vocês que estão aqui assistindo essa live, obrigado aí por estarem aqui dando atenção, e se puderem compartilhar, curtir, vão me ajudar bastante aí nesse trabalho de tá expandindo aí essa mensagem, que é minha missão hoje, levar autoconhecimento e provocar mudanças positivas nas pessoas e ser um agente ativo nessas mudanças. Então vocês vão estar me ajudando bastante aí nessa missão. Então, o primeiro ponto, ter consciência do que você quer mudar. Você quer mudar a tua realidade financeira, você quer mudar a tua realidade profissional, você quer mudar tua realidade de saúde, você quer mudar a tua realidade de corporal, não importa, coloca como uma meta para você. Segundo ponto, para reprogramar a mente, aceitação do passado.
olhar e ver que, anotei aqui para falar certinho para vocês, olhar e ver que era o que você sabia na época por ser criança, adolescente ou adulto limitado pela Matrix e por isso você fez como fez. Entender que as coisas são como são, tá? Então, colocar o sentimento, por exemplo, para você ter uma saúde melhor, por exemplo, você precisa adotar, você precisa aceitar que o corpo que você tem hoje ou a saúde que você tem hoje foram erros que você cometeu no passado. Um exemplo simples eu vou dar. E você precisa começar a adotar esses erros novos, você precisa adotar padrões novos a partir de hoje, mas aceitar que tudo é como é, que você está como está por causa das decisões do passado. Então, se a tua vida financeira não está como está, aceita os erros que você cometeu ou cometeram com você. Então, aceitação do seu passado. Terceiro passo é se desidentificar de pessoas que te limitam ou te limitaram para não repetir esses padrões. Então, procurar se são pessoas se tem pessoas que te limitam e você pode se afastar delas, se afasta delas. Ou tenta dar um limite de convivência, se você tem que conviver com elas de vez em quando. Mas aprenda a não escutar essas pessoas. Tá? E se de repente a pessoa que te boicota está dentro da tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, seja lá quem você convive, aprenda a agir diferente. Tem coisas... tá travando, né? Eu tô sentindo aqui, Paula, tá travando mesmo um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se volta. Só um minutinho. Vamos ver se agora melhorou. Voltei aqui, tive que sair da internet de casa aqui, né? Tive que sair da internet de casa. Agora voltou. Parece que agora está normal aqui, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, falei, primeiro ponto consciência do que você quer mudar. Segundo, para você se reprogramar, aceitação do seu passado. Terceiro, se desidentificar de pessoas que te limitaram ou te limitam para não repetir os padrões. Sabe aquela pessoa que vive falando coisas para você negativa? Ah, obrigado, agora eu vi aqui que voltou. Tive que sair da internet de casa e entrar no 3G aqui, tá? no 4G para poder funcionar melhor aqui. Então, e se, por exemplo, a pessoa que te joga para baixo é alguém que está dentro da tua casa, se blinda. O que é se blinda? Começa a entender que o que as pessoas falam para você é uma crença limitante dela, é o que ela acredita e que isso não tem nada a ver com você. Se desidentifica disso. Se você puder se afastar, se afasta, mas se não puder, se desidentifica do que elas falam. Tudo está dentro de você, tudo está nos seus sentimentos. Quarto ponto, já falamos bastante disso para você se reprogramar, é o perdão e o auto-perdão. E como eu falei, o perdão não é passar a mão na cabeça de ninguém. O perdão diz respeito a você e não aos outros. Você não precisa conviver com isso, tá? Então, você não precisa conviver com aquela pessoa. Então, mas perdoar te liberta. E o auto-perdão é essencial para você sair daquela energia. É entender que você fez o que fez porque era o que você sabia naquele momento. Quinto passo é a dessensibilização. O que é isso? Isso vem através da visualização criativa ou de uma meditação guiada para te ajudar a se desconectar do passado. É você começar, naquele sentimento alfa que eu falei para vocês, a se libertar dessas emoções do passado. A gente vai estar fazendo um exercício disso amanhã, tá? Para vocês praticarem um pouquinho disso também, tá? Dessa meditação guiada, para a gente sair dessas crenças do passado, tá ok? E existem meditações, tem meditações que a gente faz, por exemplo, em vivências, e que eu faço em cursos pessoais, que ajudam as pessoas a saírem dessas emoções realmente do passado. Sexto ponto é a substituição. Depois que você
quando você começa a se desidentificar com as crenças do passado, com sentimentos do passado, você precisa colocar crenças e sentimentos novos. E aí você usa a visualização criativa para substituir a sua vida antiga pela sua nova realidade, por aquilo que você almeja, por o que é condizente com a tua alma, com o teu sonho. Então, é você começar a criar uma coisa nova na tua mente, uma visualização nova para você. E o sétimo e último item dessa reprogramação mental é a simulação, que é você viver o dia a dia com essa atitude que você colocou nova na tua mente. Então, recapitulando, consciência do que quer mudar, aceitação do passado, a desidentificação com pessoas que te traem emoções ruins, o perdão e o auto-perdão, a dessensibilização, que é exatamente se desvencilhar dessas emoções do passado, a substituição por emoções novas e, para finalizar, a simulação, que é viver o seu dia a dia com essas simulações novas para você, tá ok? Então, é assim que você começa a reprogramação da sua mente, tá? Então, eu vou falar, no dia de amanhã, eu vou estar falando com vocês, a gente vai estar aqui encerrando agora, daqui uns 5 minutinhos, mas no dia de amanhã a gente vai estar falando com vocês, eu vou estar falando com vocês, vou até pegar aqui todos os temas, que é para eu não esquecer de falar nenhum, mas eu vou estar falando sobre o caminho para a sua liberdade, a gente vai estar falando muito mais sobre o auto-perdão, porque o primeiro passo para você acessar a lei da atração é você entender a lei do perdão e praticar muito isso. Depois vou falar da lei da atração e como você usá-la, vou até falar uns conceitos de física quântica para você poder começar a entender o quanto isso é uma coisa real e não simplesmente um conceito qualquer. Isso é verdadeiro e funciona se você souber praticar da forma correta. Amanhã a gente vai falar do poder de viver em presença, viver 100% no estado de atenção plena na tua vida. A gente vai vamos estar reconhecendo os seus valores e as suas qualidades e vamos finalizar falando sobre a autorresponsabilidade em todo esse processo para você estar assumindo todo o controle da sua vida. Isso é amanhã e no final, ainda não vou estar detalhando aqui, mas na quinta-feira a gente vai falar sobre a lei do merecimento, vamos estar falando sobre a lei sobre o desapego, né, que é a lei da entrega, vamos estar falando desse cuidado com as armadilhas, que faz parte do cuidado com as armadilhas, vamos estar falando sobre todo o processo de transformação e vamos finalizar com a lei da gratidão e encaixar tudo isso para você acessar o teu poder pessoal. E amanhã, como eu prometi, a gente vai ter a nossa não vai ser uma meditação, mas vai ser uma visualização, um exercício para vocês estarem reprogramando a mente de vocês, que amanhã, com as informações de amanhã, vocês vão estar mais craques ainda para poder fazer tudo isso, tá ok? Então, falei que eu ia estar contando um pouquinho, né? Quando a gente cria consciência disso, muitas vezes a gente acaba entrando nesse processo do despertar por problemas que acontecem na nossa vida. Não são todas as pessoas que têm que passar por desafios. Se você aprender a viver isso, a viver e praticar esses exercícios, você começa a construir isso e não precisa necessariamente passar por grandes desafios. Mas o dia que eu me senti 100% presente foi uma sensação que eu senti quando eu cheguei nos Estados Unidos. Ali foi onde eu tive aquela sensação de me desapegar de tudo, porque eu fui para lá sem conhecer a língua, eu fui para lá, eu conhecia só um casal de amigos que eu fui para lá, mas eu ia trabalhar num negócio que eu não sabia direito o que era, eu fui praticamente sem dinheiro, porque eu fui com o que eu tinha naquela altura para levar. Então eu deixei deixei minha família e deixei as pessoas que eu mais a pessoa que eu mais amava, que é minha esposa, eu deixei aqui no Brasil e os nossos cachorros, e eu sei que eu fui para lá mas porque eu fui para lá porque eu entreguei totalmente para o fluxo divino.
apareceu uma oportunidade, eu precisava mudar radicalmente a minha vida e eu tive que forçadamente eu me desprendi de tudo. Eu lembro quando eu cheguei, quando me deixaram no aeroporto, que eu fiquei lá sozinho e o caminho, a viagem toda, eu fiquei pensando exatamente nessa, eu fiquei pensando na minha vida e na situação que eu estava. E quando eu cheguei lá, eu me senti tão grato, eu me sentia tão grato por cada coisa que eu estava vivendo, que eu comecei a me sentir feliz por tudo aquilo que eu tinha. Eu comecei a dar valor, mais valor ainda, para a pessoa que eu tinha comigo dentro de casa, que era minha esposa, que eu estava longe dela. Eu comecei a dar valor, muito mais valor para a família que eu tinha e que eu estava longe. E eu comecei a mostrar tudo aquilo no dia a dia. Quem conviveu comigo lá nos Estados Unidos, eu não sei se tem pessoas aqui na live, eu não sei se estão aqui ainda, a Eliane e o Reginaldo, que é um casal que eu tenho gratidão demais, eu até me dá vontade de chorar quando eu falo deles, mas a Concentra, aí eu vivi num estádio, eu sei que eu vivi ali 1 ano e 3 meses, eles podem falar 100% presente, feliz, eu era grato por cada coisa que acontecia no meu dia. E as coisas aconteceram com tanta fluidez que veio junto com tudo isso. Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Com tudo isso veio uma construção de uma vida totalmente nova. Eu construí, eu dei um salto de 180 graus na minha vida. Veio amigos maravilhosos, que foram minha família lá, eu consegui atrair relações amorosas, eu tive a completa paz de espírito, eu atraí para minha vida abundância, atraí para minha vida prosperidade e atraí para minha vida saúde, alegria, felicidade. Eu resgatei a criança que eu era, porque lá eu estava livre de todos os personagens que eu carregava na minha vida. E lá eu pude ser quem eu sou na essência. Então, isso eu levei para a minha vida, isso eu levei para quando eu trouxe aqui no Brasil. E é engraçado que quando a gente chega aqui no Brasil, eu não vou mentir para vocês, eu comecei a ter alguns insights do passado, né? E quando a gente começa a ter alguns insights do passado, a gente às vezes começa a atrair repetições do passado. E não é à toa que tudo isso aconteceu, porque foi quando eu estava estudando e estava me aprimorando e comecei a fazer meus primeiros cursos, minhas primeiras vivências, e foi o que me preparou para estar aqui hoje para vocês. Porque ser quem você é. A dica que eu quero passar para vocês hoje passem por essa reprogramação, porque vocês merecem e podem ter tudo aquilo. Ninguém precisa perder, como eu tive que me afastar de tudo, parece, para poder me encontrar e dar uma guinada completamente na minha vida. Mas vocês podem fazer isso agora, se vocês quiserem. Sejam vocês. Vocês podem ter a saúde plena que vocês merecem ter, a prosperidade, a abundância, a paz e todos os relacionamentos em todas as áreas da tua vida que vocês quiserem. O que vocês precisam é sair dessa matriz humana. Se você está entrando agora, assiste a live toda de novo, falei muito sobre isso. Saiam dessa matriz humana, se reprogramem, se livrem, saiam dessa matrix, acessem a matrix divina. Como? Se livrando dessas crenças limitantes, se libertando dessas emoções que te aprisionam e saindo desses ciclos de repetições, e com isso vocês vão estar transformando a vida de vocês, tá ok? Então, gente, gratidão por hoje, obrigado de coração por vocês estarem aqui comigo, e agora eu vou estar aqui encerrando essa live com vocês, tá ok, gente? Obrigado a todos e até amanhã às 8 horas da noite, um minutinho antes eu vou estar entrando, e espero todos vocês aqui para a gente estar dando continuidade e poder estar impactando aí a vida de vocês, e amanhã vai ter muita coisa para poder estar ajudando vocês, tá joia? E para quem perdeu um trecho aí, eu vou estar deixando gravado aqui e vou estar deixando gravado no YouTube também. Então, onde vocês preferirem, o meu canal no YouTube é meu nome completo também, vocês podem estar me seguindo lá, é um canal novo que eu criei, que eu estou começando um trabalho lá agora, para vocês poderem estar podendo acessar tudo isso, tá ok?
Então, obrigado, gratidão a todos aí, muitos amigos, muitas pessoas aí que eu conheço, muitas pessoas que eu amo de paixão aí, amigos do colégio, como a Vanessa, amigos da faculdade, como o Gustavo, Gugu, meu amor, Ale, te amo, Giovana aqui de Mogi, eu vi as outras agora sumiram aqui, as últimas mensagens, não estou conseguindo puxar. A Márcia, obrigado. Li, gratidão, te amo, obrigado por tudo. Thaís, obrigado. Quem mais? Ângela, minha truta, minha irmã dos Estados Unidos, gratidão por tudo. Paula, obrigado pela presença, obrigado, obrigado, obrigado a todos. E a gente se vê amanhã, gente. Valeu! Obrigado, gente. Obrigado, Dri. Obrigado, Nina.